Fala traders, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Se Liga Trader. É um prazer imenso estar recebendo vocês aqui com a gente. Meu nome é Gustavo Serra, sou trader, especialista em análise técnica. Hoje eu vou ensinar para vocês o meu gerenciamento preferido, o gerenciamento que eu utilizo até hoje no meu dia a dia de operações. E é um gerenciamento que depois que eu aprendi a utilizá-lo, com certeza minha assertividade aumentou muito mais. Esse é um gerenciamento mais seguro, um gerenciamento com poucas entradas, ele é o gerenciamento 2x1. Então, bom, o que é o gerenciamento 2x1? O gerenciamento 2x1 nada mais é do que um gerenciamento baseado em duas entradas vitoriosas para ter o seu take profit e apenas uma entrada de derrota para obter seu stop loss do dia. Então, nesse gerenciamento, a gente vai ter três cenários. Um cenário onde a gente faz 2x0, ou seja, duas entradas vitoriosas e a gente tem o nosso take profit do dia, ou 1x1, onde a gente tem uma entrada vitoriosa e uma entrada de derrota, seria um empate, ou a gente tem o nosso último cenário, que seria o 0x1, ou seja, 0 entradas vitoriosas e uma entrada de derrota, atingindo aí o nosso stop loss do dia. Ou seja, é um gerenciamento bem curto, onde a gente vai utilizar pouquíssimas entradas no gráfico para obter ou o nosso take profit ou o nosso stop loss do dia. Então, nesses três cenários que eu apresentei para vocês, caso você atinja qualquer um desses três cenários, você para de operar imediatamente após ter atingido um dos cenários, caso você tenha esse gerenciamento pré-definido. Então, como que eu vou usar o gerenciamento 2x1 no meu dia a dia de operações? Então, o tema de hoje é gerenciamento 2x1, certo? E como que eu vou usar o gerenciamento 2x1 no meu dia a dia? Certo, então como a gente vai poder usar o gerenciamento 2x1 no nosso dia a dia de operações? Então, primeiramente, a gente está falando do gerenciamento 2x1. E o gerenciamento 2x1, para a gente utilizar ele, ou qualquer outro gerenciamento, a primeira coisa que a gente tem que definir é o nosso valor total de banca. Então, a gente vem aqui e vamos supor que nosso valor total de banca é de R$100, certo? Após definir o nosso valor total de banca, a gente vai definir o nosso valor de stop loss diário. O valor de stop loss diário é quanto a gente pode perder no dia trabalhando das nossas operações. Esse valor vai depender muito do quão seguro a gente quer deixar o nosso gerenciamento, do quão a gente quer arriscar o nosso capital no nosso gerenciamento. Normalmente, um valor interessante para se trabalhar no stop loss diário é um valor na faixa dos 3%, que já é um pouquinho alto aí, certo? Então, vamos supor que a gente definiu que o stop loss diário é no valor de 3%. Então, o valor das nossas entradas diariamente vai ser de R$3, certo? Ou seja, 3% do nosso valor total de banca que a gente pré-definiu ali em cima, certo? Nesse gerenciamento 2x1 que eu estou explicando para vocês, a gente vai utilizar sempre mão fixa. A gente não vai fazer Soros, muito menos martingale. A gente sempre vai trabalhar com mão fixa, ou seja, o valor das entradas sempre serão os mesmos caso a gente não altere o valor do stop loss diário ou o valor total de banca. A gente sempre vai trabalhar com o mesmo valor das entradas. Então, na nossa primeira entrada, a gente vai entrar com R$3. Na nossa segunda entrada, caso a gente acerte a primeira, a gente também vai trabalhar com R$3. Então, vamos lá supor os três cenários que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, um certo dia de operações, a gente está lá operando, tem o nosso valor da primeira entrada. Nossa primeira entrada vai ser de R$3. Caso a gente ganhe a nossa primeira entrada, a gente vai partir para a nossa segunda entrada, que vai ser também no valor de R$3. Então, vamos lá. Segunda entrada no valor de R$3, seguindo a mão fixa. Caso a gente ganhe a nossa segunda entrada também, a gente tem o nosso take profit do dia, certo? Então, aqui a gente ganhou todas.
Então, take, certo? Vamos lá para um segundo cenário do gerenciamento 2x1. O segundo cenário do gerenciamento 2x1 é onde a gente tem a nossa primeira entrada, também no valor de R$3, uma entrada vitoriosa também. A gente parte para a segunda entrada, porém, na nossa segunda entrada, a gente não consegue uma win. A gente toma um loss e tem, no caso, um empate. Então, um x1, empatamos, ok. E um outro cenário, o pior cenário desse gerenciamento, é onde a gente tem a nossa primeira entrada e logo na primeira entrada a gente toma um loss e esse dia será dia de stop loss, certo? Então a gente trabalha com esses 3 cenários do gerenciamento, um gerenciamento bem tranquilo de se entender e bem tranquilo também de se aplicar. Não utilizamos nenhuma técnica avançada como Soros ou Martingale, apenas entradas de mão fixa. O ideal desse gerenciamento é para quem já tem um operacional muito bem definido. Por que um operacional bem definido? Porque, como vocês podem ver, a gente vai dar pouquíssimas entradas no dia. Ou a gente vai dar 2 entradas ou até mesmo uma entrada, uma única entrada no dia, caso a gente tome uma derrota. Então a gente tem que ser muito certeiro nas nossas análises, muito certeiro no nosso operacional. A gente não pode estar definindo um operacional ainda, tentando alinhar o operacional, buscando gatilhos de entradas. Na verdade, a gente já tem que estar muito bem definido para só utilizar entradas sniper ali, ou seja, entradas certeiras que a gente tem uma confiança maior no gráfico. Então a gente sempre vai priorizar entradas de máxima qualidade no nosso dia a dia de operações utilizando o 2x1. Depois de um tempo de operações, um tempo aprendendo análise técnica, eu passei para o gerenciamento 2x1. Eu acho um gerenciamento muito mais interessante. Você não precisa passar tanto tempo no gráfico, tanto tempo se desgastando dando entrada no gráfico. Você é mais certeiro nas suas análises, nas suas entradas, e assim te poupa de muitas outras entradas que às vezes você vai lá só sofrer em frente ao gráfico, demorar muito mais tempo para encontrar uma entrada, por exemplo, um 4x2, que a gente tem que utilizar o dobro de entradas para atingir nosso take profit ou stop loss do dia. Então, a partir do momento que eu comecei a utilizar o gerenciamento 2x1 de maneira correta, buscando sempre as melhores entradas e priorizando a qualidade das entradas, minha assertividade disparou muito e, consequentemente, meu lucro também disparou muito. Foi muito interessante a partir do momento que comecei a utilizar esse gerenciamento. Muita gente não gosta de gerenciamento 2x1 exatamente por isso, porque você toma uma derrota e já tem que parar de operar e sair do gráfico. Essa é exatamente a ideia desse gerenciamento. Porém, esse gerenciamento é muito bom para você começar a aprender a filtrar muito melhor suas entradas. Você saber que tomando um loss ali, você vai ter que parar de operar. Então, você vai se forçar mais a buscar entradas melhores, a filtrar mais as entradas, dar entradas de mais qualidade para conseguir operar um pouquinho mais de tempo ali. Então, a partir do momento que a gente definiu que nosso gerenciamento vai ser 2x1, a gente sempre vai priorizar a qualidade das entradas e também priorizar seguir o gerenciamento, ter apenas 2 entradas para o nosso take profit e tomando uma derrota ali no gráfico, saiba que não é o dia de encaixar o seu operacional e já pode sair do gráfico com a mente tranquila, que o gerenciamento 2x1 a longo prazo ele tem uma rentabilidade muito boa. E aí, curtiu a ideia desse gerenciamento? Bom, bora colocar ele em prática então. Desafio vocês aí a ficar um mesinho utilizando o gerenciamento 2x1. Depois de ficar um mês ali utilizando o gerenciamento 2x1, comenta aqui no comentário do vídeo o que você achou, como foi a sua assertividade, qual foi a sua maior dificuldade também utilizando o gerenciamento 2x1. A gente vai estar respondendo os comentários e dando uma ajudada com o gerenciamento de vocês. Se gostou desse vídeo, meu caro trader, se achou que esse vídeo vai agregar um pouquinho de conhecimento no seu dia a dia de operações, curte esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou do gerenciamento, siga a gente também no Instagram que diariamente a gente está postando as nossas análises lá nos stories e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, até uma próxima!